Uma menina negra levava café da manhã a um velho todos os dias. Um dia, a rua foi tomada por 50 carros de luxo, e aquela mesma menina negra seguia levando o café da manhã a um velho acreditando que estava apenas ajudando um vizinho solitário no fim da Rua das Acácias. Todas as manhãs ele agradecia. Todas as manhãs ele fitava o rosto dela engolindo lágrimas que nunca explicava. Ela pensava que ele só estava sozinho. Não fazia ideia de que ele observava o passado voltar a caminhar para dentro da própria vida. Então, numa certa manhã, a rua foi interditada. Sirenes ecoaram. A segurança tomou o quarteirão e um comboio de SUVs pretos blindados chegou. O velho silencioso não era apenas um vizinho. Ele era um bilionário poderoso, escondendo um segredo enterrado havia décadas. Porque anos atrás, sua filha foi sequestrada e nunca foi encontrada. Até agora, a mãe da menina é forçada a encarar uma verdade da qual fugiu a vida inteira. E o homem tem apenas alguns dias para acertar tudo. Mas alguns segredos curam e outros destroem tudo o que tocam. Então, quando a bondade revela uma verdade desse tamanho, esse reencontro salvará uma família quebrada. Ou o passado vai levar tudo deles outra vez. Quero saber de onde você está assistindo. Escreva aqui embaixo. E enquanto estiver aqui, inscreva-se para não perder a próxima história. O céu ainda estava escuro quando Nia Brooks abriu os olhos, mas ela sabia exatamente que horas eram. Todas as manhãs, às 5h30, seu relógio interno a despertava do mesmo jeito que a mãe havia ensinado. Ela não precisava de despertador. Aquele era o tempo especial das duas. Caminhando em silêncio pelo corredor de meias rosa fofinhas, Nia encontrou a mãe já na pequena cozinha colocando o café no filtro. O cheiro familiar a fez sorrir. "Bom dia, meu amor", disse Rafaela suavemente, alisando os cachinhos de Nia. Pronta para ajudar Nia, assentiu e foi até a geladeira pegar os ovos. Aquele era o ritual da manhã repetido havia meses. A cozinha permanecia tranquila no silêncio antes do amanhecer, apenas o clique suave do fogão a gás. E o tilintar delicado dos pratos, enquanto mãe e filha trabalhavam lado a lado. "2 ovos hoje?", perguntou Nia já sabendo a resposta. "Sempre 2 ovos mexidos no ponto certo, não muito secos." "Isso mesmo", confirmou Rafaela pegando pães franceses para a mesa. "E lembre-se, pouco pimenta." Nia completou com um sorriso. Ela tinha decorado exatamente como o Sr. Whitmore gostava do café da manhã. Enquanto trabalhavam, Rafaela cantarolava baixinho um antigo hino gospel que a própria mãe costumava cantar. O som enchia a cozinha de calor, misturando-se à luz crescente da manhã que começava a entrar pelas cortinas. "Mãe", disse Nia, acomodando cuidadosamente os ovos no prato. "Por que você acha que o Sr. Whitmore mora sozinho naquela casa grande?" As mãos de Rafaela hesitaram por um instante enquanto ela embrulhava uma banana num guardanapo de papel. "Às vezes as pessoas carregam coisas muito pesadas no coração, meu amor. Às vezes ficar sozinho parece mais seguro." Ela pegou o pano de prato limpo que usavam para embrulhar o café da manhã. "É por isso que a bondade importa tanto. Ela lembra às pessoas que elas não estão realmente sozinhas, mesmo quando querem estar." "Especialmente então?", perguntou Nia, observando os movimentos cuidadosos da mãe. "Especialmente então", respondeu Rafaela com a voz suave, porém firme. "Lembre-se do que eu sempre te digo sobre bondade. Bondade é dever, não favor", recitou Nia, endireitando um pouco a postura. Ela adorava ver os olhos da mãe se enrugarem de orgulho quando lembrava dessas lições importantes. Juntas, elas embrulharam o café da manhã com cuidado, o prato quente de ovos e pão à banana e o guardanapo tudo envolto no pano branco limpo. Parecia embrulhar um presente todas as manhãs, pensou Nia. "Agora vá", disse Rafaela, entregando o pacote a Nia. "Direto para lá e direto para casa." O ar da manhã estava fresco no rosto de Nia enquanto ela caminhava pela rua. A maioria das casas ainda estava escura,
mas algumas luzes de cozinha já se acendiam, outras famílias começando o dia. A casa do Sr. Whitmore ficava bem no fim da Rua das Acácias, recuada em relação às outras com um portão alto de ferro. Era uma casa grande, mas parecia cansada, como se precisasse ser amada. Ao se aproximar da varanda, Nia percebeu que o Sr. Whitmore já estava em seu lugar de sempre sentado na velha cadeira de balanço de madeira. Ele parecia estar esperando embora ela nunca dissesse exatamente quando chegaria. "Bom dia, Sr. Whitmore", chamou ela baixinho, subindo os degraus rangentes. O rosto do velho se suavizou ao vê-la. "Bom dia, Dona Nia." Sua voz era baixa, como se não estivesse acostumado a usá-la. Ela lhe entregou o embrulho do café da manhã e ele o recebeu com mãos cuidadosas, mas naquele dia era diferente. Em vez do agradecimento rápido de sempre, ele fitou o rosto dela por um longo momento. Nia percebeu que os olhos dele estavam mais brilhantes do que o normal, quase como se fosse chorar. "Está tudo bem, Sr. Whitmore?" perguntou ela preocupada. Ele piscou rápido e tentou sorrir. "Sim, sim, claro." "Obrigado, querida. Isso é muito gentil." Havia algo na voz dele que fez Nia querer abraçá-lo, mas ela se lembrou das regras da mãe sobre limites. Em vez disso, ela lhe ofereceu o sorriso mais bonito. "De nada." "Bom apetite." Ao se virar para ir embora, ouviu a cadeira de balanço ranger e logo atrás a voz suave dele. "Deus te abençoe, criança", acompanhando-a até os degraus. Naquela noite, depois do jantar da lição de casa e do seu programa de TV favorito, Nia se preparou para dormir. Enquanto escovava os dentes, pensou no olhar estranho do Sr. Whitmore. Naquela manhã, imaginou se ele estava apenas sozinho, ou se algo o havia deixado triste. Rafaela entrou para cobri-la, ajeitando o edredom roxo sobre os ombros da filha. "Já fez suas orações?" quase respondeu Nia, juntando as mãos. Ela acrescentou uma oração especial pelo Sr. Whitmore, pedindo a Deus que o ajudasse a não ficar triste. Depois de beijar a testa de Nia Rafaela, permaneceu por um instante na porta. O poste de luz da rua lançava um brilho suave pela janela, iluminando o rosto tranquilo da filha. Ela observou o subir e descer delicado do peito de Nia, enquanto o sono a tomava rapidamente. A oração de Rafaela foi silenciosa, mas intensa. Pediu para que o coração generoso da filha fosse sempre protegido, para que a bondade dela nunca lhe trouxesse mal algum. No mundo em que viviam, ela sabia bem como a alegria podia virar tristeza num instante, como a confiança podia ser quebrada, mas também sabia que viver com medo não era maneira de viver. Parada na escuridão silenciosa, Rafaela se abraçou vigiando a filha adormecida. Compartilhar o café da manhã com um vizinho solitário parecia algo inocente, mas a reação emocional do Sr. Whitmore naquela manhã havia despertado uma antiga inquietação em seu coração. Ainda assim, ela afastou o pressentimento, lembrando-se de que boas ações eram como luzes na escuridão, mostravam o caminho, mesmo quando o futuro não estava claro. O sol da manhã desenhava sombras longas pelo caminho familiar de Nia, enquanto ela carregava o café da manhã do dia embrulhado no pano azul xadrez favorito da mãe. O peso do recipiente quente era reconfortante em suas pequenas mãos, enquanto ela seguia pela Rua das Acácias em direção à casa do Sr. Whitmore. Como sempre, seus tênis faziam um leve som no chão e os pássaros cantavam as primeiras canções do dia. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Quando o Sr. Whitmore abriu a porta, sua postura quieta de sempre pareceu mudar. O rosto marcado pelo tempo trazia mais do que a educação habitual. Havia um brilho diferente em seus olhos, como alguém despertando de um sono profundo. "Bom dia, Nia", disse ele, aceitando o recipiente do café da manhã. Em vez do aceno gentil de sempre e de voltar para dentro, ele ficou parado na porta. "E como está indo a escola?" A pergunta a surpreendeu. Em todos aqueles meses, levando o café da manhã, eles nunca haviam passado de cumprimentos simples. "Está boa?", respondeu ela, balançando levemente nos calcanhares.
Eu gosto muito da aula de ciências. Estamos aprendendo sobre borboletas. Os olhos dele se franziram nos cantos. Borboletas. São criaturas lindas. Você tem uma cor favorita? Roxo, disse Nia sem hesitar, animando-se com a conversa. A mamãe diz que é a cor da realeza, mas eu só acho bonita. Algo passou rapidamente pelo rosto do Sr. Whitmore, ao ouvir a menção à mãe. As mãos dele se apertaram um pouco mais no recipiente. Sua mãe. Ela costuma contar histórias de quando tinha a sua idade. Da infância dela. Nia balançou a cabeça, as tranças se movendo. Não muito. A mamãe quase não fala de quando era pequena. Ela riu ao imaginar a mãe forte e séria quando criança. O som pareceu surpreendê-lo. A respiração dele falhou por um instante e Nia notou um leve tremor em suas mãos. Obrigado, Nia, disse ele em voz baixa e instável. Você é uma menina muito especial, assim como... Ele se interrompeu, assentiu rapidamente e entrou fechando a porta. Depois que a porta se fechou, Elias Whitmore percorreu a casa silenciosa com determinação, esquecendo o café da manhã sobre o balcão da cozinha. Em seu escritório, ajoelhou-se diante de um cofre antigo escondido sob a escrivaninha. A combinação veio automaticamente aos dedos 25 anos de memória muscular. Dentro, havia uma caixa de metal, a superfície opaca pelo tempo. Suas mãos tremiam ao levantar a tampa. O conteúdo contava uma história de dor e busca desesperada, recortes de jornais amarelados, dezenas de fotografias de uma menina sorridente de olhos vivos e boletins policiais carimbados com letras vermelhas dizendo desaparecida. Ele tocou uma das fotos com cuidado, traçando o contorno do rosto da criança, que havia assombrado seus sonhos por décadas. A quilômetros dali, no pequeno escritório de seguros onde trabalhava Rafaela Brooks, pressionou os dedos contra as têmporas. A dor de cabeça surgira do nada forte e insistente. Ela fechou os olhos tentando se concentrar na respiração, como a terapeuta havia ensinado. Mas em vez de calma, um fragmento de outra coisa atravessou sua mente, o ar frio queimando os pulmões, o aperto de dedos desconhecidos em seu braço, o início de um grito que desapareceu na escuridão. A lembrança, se é que era uma lembrança, escorreu por entre seus dedos, como água deixando apenas uma sensação de inquietação. É só estresse, murmurou pegando o frasco de aspirina na gaveta da mesa. Os relatórios trimestrais estavam atrasados e ela vinha fazendo horas extras. Era só isso. Ela afastou a sensação incômoda que vinha crescendo nos últimos tempos, a impressão de que algo tentava emergir em sua mente. A tela do computador marcava 14h30. Em poucas horas, Nia estaria de volta da escola, enchendo a pequena casa com histórias do dia. Rafaela se concentrou nesse pensamento, na realidade sólida da vida que havia construído, deixando que isso a ancorasse contra a estranha maré de desconforto. A dor de cabeça diminuiu aos poucos, mas o eco daquele momento meio esquecido permaneceu como uma sombra no canto da visão. Ela mergulhou em planilhas e e-mails de clientes, decidida a manter a mente ocupada com os detalhes concretos da rotina diária. Ainda assim, em algum lugar no fundo da consciência, uma porta trancada havia 25 anos começava a se abrir, deixando entrar sussurros de um passado que ela aprendera a esquecer. O céu da manhã estava pesado, coberto por nuvens escuras, quando Nia saiu de casa equilibrando com cuidado o café da manhã embrulhado. O ar estava abafado e úmido, anunciando a tempestade que se aproximava. Ela mal havia percorrido metade da Rua das Acácias, quando as primeiras gotas grossas começaram a cair, transformando-se rapidamente numa chuva forte. Quando alcançou a varanda do Sr. Whitmore, sua jaqueta estava encharcada, embora tivesse conseguido manter o café da manhã seco ao apertá-lo contra o peito. A velha varanda de madeira rangia enquanto ela se apressava para debaixo do abrigo, a água pingando de suas tranças. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. "Meu Deus, criança, você está toda molhada", disse Elias, o rosto marcado pelo tempo franzido de preocupação. "Entre um pouco onde está quente só até a chuva passar."
Nia hesitou, lembrando-se das regras da mãe sobre entrar na casa de estranhos. Mas o Sr. Whitmore já não parecia um estranho e a chuva caía ainda mais forte, tamborilando no telhado da varanda. "Posso fazer um chá para te esquentar?", ofereceu ele com gentileza. A casa era arrumada, mas simples, com poucos móveis que pareciam quase nunca usados. Nia o seguiu até uma pequena cozinha, onde uma chaleira antiga repousava sobre o fogão. As paredes estavam nuas, exceto por um único calendário com páginas tão novas que pareciam nunca viradas. "Camomila ou hortelã?", perguntou Elias, alcançando uma caixinha de madeira com sachês de chá. "Hortelã, por favor", respondeu Nia, colocando o café da manhã sobre a bancada. "Minha mãe gosta de chá de hortelã quando chega do turno da noite." As mãos de Elias diminuíram o ritmo enquanto preparava o chá. Sua mãe também trabalha à noite. Nia assentiu, recebendo a caneca fumegante com as duas mãos. No hospital, ela faz limpeza e durante o dia trabalha no supermercado. Ela soprou com cuidado a superfície do chá. Ela diz que trabalhar duro é uma forma de mostrar amor. Algo passou pelo rosto de Elias, talvez dor, talvez reconhecimento. Ele se virou rapidamente, ocupando-se em desembrulhar o café da manhã. "Deve ser difícil para vocês duas. Às vezes eu quase não a vejo", admitiu Nia. "Mas ela sempre arruma tempo para o café da manhã. Diz que é a refeição mais importante porque define o tom do dia inteiro." Ela sorriu, lembrando-se das palavras da mãe. "É por isso que a gente faz questão de trazer café da manhã para o senhor também." A chuva continuou a cair lá fora, enquanto eles ficavam em silêncio confortável. Nia bebendo o chá e Elias comendo pequenos e cuidadosos pedaços de pão. O relógio da cozinha marcava o tempo, pontuando aqueles instantes tranquilos. Quando a chuva finalmente começou a diminuir, Elias se aproximou da porta. Mas em vez da despedida de sempre, ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope branco. "Para o ônibus?", disse em voz baixa, colocando-o na mão dela. "O tempo está esfriando e você não deveria andar a pé para todo lado." "Oh, mas eu não me importo de andar." Nia começou a protestar, mas Elias já havia fechado os dedos dela em torno do envelope. "Por favor", disse ele. "Vai fazer um velho se sentir melhor." Depois que Nia foi embora, Elias observou pela janela até a pequena figura desaparecer na esquina. Então pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. James disse, quando o advogado atendeu: "Preciso que venha amanhã. Está na hora de colocar tudo em ordem." Ele ouviu por um instante e acrescentou: "Sim, tudo. E marque aquela consulta no Hospital Albert Einstein a que conversamos." Mais tarde, naquela noite, Elias sentou-se em seu escritório, uma única luminária lançando luz amarela sobre a mesa. À sua frente estava um envelope branco e impecável do Hospital Albert Einstein, o papel ainda amassado de tanto ter sido carregado no bolso por semanas com medo de abrir. Agora ele o alisou com dedos trêmulos e releu as palavras. Estágio 4. Terminal. 6 meses, talvez menos. O diagnóstico não foi uma surpresa. Ele já sabia havia meses que algo estava errado, mas ver aquilo em termos médicos frios e objetivos tornou tudo real, definitivo. Suas mãos já não tremiam quando ele colocou o relatório de volta no envelope. O medo que o havia impedido de tomar aquela decisão tinha desaparecido, substituído por uma calma certeira. O tempo que por tantos anos parecera seu inimigo, enquanto ele buscava de repente, tornara-se precioso e limitado. Mas talvez, só talvez, ainda fosse suficiente para fazer o que precisava ser feito. Do lado de fora da janela, a chuva havia parado. Os postes de luz projetavam sombras longas sobre o quintal, onde pequenas poças refletiam o céu noturno. Em alguma daquelas casas da Rua das Acácias, uma menina que lhe levava café da manhã todas as manhãs provavelmente estava se preparando para dormir, sem imaginar que seu simples gesto de bondade tinha mudado algo fundamental no mundo. Elias ficou muito tempo à janela, observando a água escorrer lentamente da calçada, onde poucas horas antes ainda havia as pegadas de Nia.
O laudo médico repousava sobre a mesa atrás dele com sua mensagem clara e final. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia algo parecido com paz. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha, quando Rafaela organizava a mochila de Nia, conferindo deveres de casa e bilhetes da escola. Seus dedos tocaram em algo diferente, um envelope branco e rígido, escondido em um bolso lateral. Ela o puxou e o coração deu um salto ao sentir o peso. Nia chamou, tentando manter a voz firme. "Vem aqui um pouquinho." Nia apareceu na porta ainda com o uniforme da escola, a expressão mudando de alegre para preocupada ao ver o envelope na mão da mãe. "Ah, isso é do Sr. Whitmore", disse em voz baixa. "É dinheiro do ônibus", ele falou. Rafaela sentou-se à mesa da cozinha, fazendo sinal para Nia se aproximar. A cadeira de madeira rangeu quando ela se inclinou para a frente, colocando o envelope entre as duas. "Filha, precisamos conversar sobre isso. A gente não aceita dinheiro de estranhos." "Mas ele não é bem um estranho, mãe", protestou Nia com as mãos dobradas certinhas no colo. "Eu levo café da manhã para ele todas as manhãs há semanas." "Isso é diferente", respondeu Rafaela, passando o polegar pela borda selada do envelope. "Compartilhar comida é uma coisa. Dinheiro é outra completamente diferente." A voz dela suavizou ao lembrar dos avisos da própria mãe sobre orgulho e necessidade sobre a linha tênue entre bondade e dependência. Os olhos de Nia se encheram de lágrimas, mas ela piscou para contê-las. "Ele nunca pede nada, mãe. Ele só escuta. Quando eu conto da escola dos passarinhos que vejo no caminho, ou de qualquer coisa, ele olha para mim como se o que eu estivesse dizendo fosse importante." Algo se apertou no peito de Rafaela. Talvez reconhecimento, talvez preocupação. Ou os dois. "Me conta mais dessas conversas", pediu, empurrando o envelope para o lado por enquanto. "Bom, ontem, quando estava chovendo, ele me fez chá. Chá normal, nada chique", acrescentou Nia rapidamente ao ver a expressão da mãe. "E perguntou de você, de trabalhar tanto nos 2 empregos. Ele parecia triste." Os dedos de Rafaela tamborilaram na mesa. "Triste como, quando a professora descobriu que um colega não tinha dinheiro para o lanche", respondeu Nia. "Aquele tipo de tristeza. Como se ele quisesse ajudar, mas não soubesse se devia." O relógio da cozinha marcou alto os segundos no silêncio que se seguiu. Rafaela observou o rosto da filha, vendo ali a preocupação sincera, o carinho verdadeiro pelo velho que morava naquela casa desgastada no fim da rua. "Você se importa mesmo com ele, não é?" perguntou suavemente. Nia assentiu. "Ele é solitário, mãe. Às vezes as mãos dele tremem quando pega o saco do café da manhã, como se não estivesse acostumado com as pessoas sendo gentis com ele." Rafaela fechou os olhos por um instante, lembrando-se de incontáveis gestos de bondade de desconhecidos durante seus próprios momentos difíceis, lembranças que ela mantinha trancadas nos cantos mais profundos da mente. Quando abriu os olhos novamente, já tinha tomado uma decisão. "Certo, é isso que vamos fazer", disse pegando o envelope. "Amanhã de manhã eu vou com você entregar o café da manhã. Preciso conhecer esse senhor Whitmore pessoalmente, e vamos devolver isso a ele direito com agradecimento." O alívio inundou o rosto de Nia. "Sério, você vai mesmo?" "Vou", confirmou Rafaela, apertando a mão da filha por cima da mesa. "Mas nada de aceitar dinheiro ou presentes sem me contar antes." "Combinado." "Combinado, mãe." "Eu prometo." Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um consultório médico estéril, Elias Whitmore permanecia perfeitamente imóvel enquanto seu médico particular, Dr. Marcus Chen, analisava os resultados mais recentes dos exames. A luz da tarde lançava sombras longas sobre o piso de madeira polida da sala de consulta, tão diferente dos quartos comuns de hospital, mas carregando o mesmo peso de importância. O prazo não mudou. Elias disse o Dr. Marcus Chen com suavidade, pousando o tablet com os resultados dos exames. "Estamos falando de meses, não de anos. Os tratamentos poderiam lhe dar um pouco mais de tempo,
mas a qualidade de vida seria significativamente reduzida. Eu sei, concluiu Elias com a voz surpreendentemente firme. Ele tivera semanas para processar aquela realidade, mas dizê-la em voz alta ainda soava irreal. O Dr. Chen assentiu, inclinando-se na cadeira. Tem certeza de que não quer iniciar os tratamentos? Mesmo alguns meses a mais poderiam adiar o que precisa ser feito. Adiar o inevitável, interrompeu Elias em tom baixo. Ele pegou o celular e digitou rapidamente uma mensagem para sua assistente pessoal. Sara, por favor, comece os preparativos para uma reunião na casa. Detalhes em breve. Uma reunião? Perguntou o Dr. Chen, surpreso. Em 20 anos tratando Elias Whitmore, nunca o vira organizar qualquer evento social. Elias guardou o telefone, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. É hora de mudar tudo, disse simplesmente, sem mais esperar. Isso tem a ver com a investigação que o senhor mencionou da última vez? Perguntou o médico com cuidado, ciente da delicadeza do passado do paciente. Elias levantou-se ajeitando o paletó com movimentos controlados. Tem tudo a ver? Respondeu. E com uma menina que me leva café da manhã todas as manhãs, sem saber que está levando muito mais do que comida. O Dr. Chen observou enquanto o paciente caminhava até a porta, notando como os ombros de Elias pareciam mais leves, apesar da notícia pesada que acabara de ouvir. Elias chamou o médico, fazendo-o parar. Seja lá o que estiver planejando, lembre-se dos seus limites. Fisicamente o senhor precisa ter cuidado. Elias virou-se, os olhos brilhando com algo que parecia esperança. Algumas coisas valem qualquer custo, Marcos. Esperei tempo demais. Quando a porta se fechou atrás dele, Elias pegou o celular novamente, deslizando por fotografias antigas, momentos congelados de décadas atrás, que ele estudara tantas vezes que conhecia cada detalhe. Seus dedos tremeram levemente ao digitar outra mensagem para Sara. Entre em contato com a equipe de segurança. Traga tudo o que tivermos sobre Rafaela Brooks. Está na hora de encerrar este capítulo, do jeito certo. O trânsito do fim de tarde murmurava do lado de fora, enquanto ele seguia até o carro, cada passo medido e deliberado. Amanhã, Rafaela Brooks bateria à sua porta, embora ainda não soubesse disso. Amanhã começaria o cuidadoso desenrolar de um mistério que consumira 3 décadas de sua vida. Amanhã daria início a um processo que poderia curar ou destruir o que restava do seu tempo na Terra. Por ora, porém, havia preparativos a fazer, e uma história que finalmente precisava chegar ao fim. Amanhã nasceu fresca e clara, o orvalho brilhando na grama como diamantes espalhados. Rafaela ajustou a jaqueta jeans gasta, alisando o tecido com dedos nervosos, enquanto ela e Nia caminhavam pela rua de sempre. A rotina da manhã parecia diferente naquele dia mais pesada. Lembra do que conversamos? Disse Rafaela à filha, a voz carregando uma ponta de preocupação. Estamos sendo apenas vizinhas, nada além disso. Nia assentiu, segurando o embrulho familiar do café da manhã. O senhor Whitmore é legal, mãe. Ele só gosta de ouvir sobre o meu dia. Elas se aproximaram da casa envelhecida no fim da Rua das Acácias. A tinta descascava das janelas e os arbustos sem poda tomavam a passagem. Os passos de Rafaela diminuíram ao chegar à varanda, uma estranha sensação de peso se instalando em seu peito. Nia subiu os degraus rangentes com a familiaridade de quem já estivera ali muitas vezes. Mas antes que pudesse bater, a porta se abriu. Elias Whitmore surgiu no batente alto, projetando uma longa sombra sobre a varanda. No instante em que seus olhos encontraram os de Rafaela, o tempo pareceu parar. O rosto dele perdeu a cor, e as mãos se fecharam no batente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma sequência de emoções atravessou seus traços marcados: choque, alegria, dor, e algo mais profundo que Rafaela não soube nomear. Ah! A sílaba morreu em seus lábios quando ele se conteve. As mãos tremiam visivelmente enquanto limpava a garganta. Bom dia?
conseguiu dizer a voz rouca de emoção. Rafaela sentiu algo estranho, como se o ar tivesse ficado denso demais para respirar. Uma pressão cresceu em seu peito familiar e ao mesmo tempo desconhecida, como uma lembrança muito esquecida tentando emergir. Ela levou a mão ao externo, tentando aliviar a sensação. Bom dia, Sr. Whitmore, disse com educação, embora a própria voz lhe soasse distante. Eu quis conhecer o senhor gentil que a minha filha tem visitado. Os olhos de Elias não se desviaram do rosto dela, absorvendo cada detalhe como se estivesse memorizando uma pintura preciosa. O prazer é meu, respondeu a voz pouco acima de um sussurro. Sua filha. Ela é muito especial. Nia, alheia à atmosfera carregada, estendeu o embrulho do café da manhã. Eu mesma fiz o pão hoje, Sr. Whitmore. As mãos dele tremeram ao aceitar o pacote, e por um instante, seus dedos tocaram os de Nia. O contato simples pareceu estabilizá-lo. Obrigado, querida. Gostariam de entrar para um chá. Rafaela balançou a cabeça, dando um passo involuntário para trás. Havia algo naquele olhar intenso que a deixava insegura, como estar perto demais da beira de um precipício. Precisamos ir. Eu tenho trabalho e a Nia tem escola. Claro, disse Elias em voz baixa, a expressão se apagando um pouco. Talvez outra hora. Rafaela assentiu com rigidez e virou-se segurando a mão de Nia. Enquanto desciam os degraus da varanda, a voz de Elias flutuou atrás delas tão baixa que poderia ser confundida com o sussurro das folhas ao vento da manhã. Eu te encontrei. Mas Rafaela não ouviu. Já apressava o passo pela calçada, puxando Nia consigo, tentando fugir daquela estranha sensação de reconhecimento que ameaçava dominá-la. Dentro da casa, Elias observou pela janela até que as duas desapareceram na esquina. As mãos ainda tremiam quando ele pegou o telefone e apertou um único número na discagem rápida. Marcos disse ao atender agora com a voz firme e decidida. Inicie o protocolo 7. Quero todos os membros da equipe global aqui até amanhã de manhã. Ele fez uma pausa olhando para uma pasta sobre a mesa que continha os resultados do teste de DNA, confirmando o que seu coração soubera no instante em que vira o rosto de Rafaela. Chegou a hora. Desligou e deixou-se cair na cadeira, a emoção finalmente rompendo as barreiras. Lágrimas escorreram por seu rosto quando tocou o embrulho do café da manhã que Nia lhe trouxera ainda quente da cozinha delas. Depois de 25 anos de busca, sua filha perdida vivera logo ali na mesma rua, criando a própria filha com a mesma bondade que um dia definira sua mãe. À medida que a noite caía sobre o bairro, carros começaram a chegar a diferentes hotéis pela cidade. Veículos discretos e caros trazendo os funcionários mais confiáveis de Elias Whitmore. No dia seguinte, eles desceriam sobre aquela rua tranquila, carregando consigo o peso da verdade e décadas de procura. A rua permanecia serena na escuridão crescente, sem saber que àquela hora do dia seguinte, tudo estaria diferente. O ritmo simples dos cafés da manhã e das gentilezas diárias daria lugar a revelações capazes de romper o silêncio cuidadosamente mantido por 25 anos. Em seu escritório, Elias guardou com cuidado os resultados do DNA na pasta, ao lado de fotografias e relatórios, que documentavam uma vida inteira de busca. O amanhã traria redenção ou ruína, mas naquela noite, ele apenas permaneceu sentado segurando o embrulho do café da manhã que a neta lhe trouxera, permitindo-se sentir o peso completo de finalmente ter encontrado a filha. A aurora avançou sobre o bairro silencioso sua paz, quebrada pelo ronco grave de motores. Rafaela se mexeu na cama confusa com o som incomum. O barulho aumentou, arrancando-a do sono. Ela apertou o hobby ao redor do corpo e foi até a janela afastando a cortina gasta. O coração deu um salto. A rua familiar havia se transformado durante a noite. Veículos pretos se estendiam até onde a vista alcançava SUVs blindados de vidros escuros, vans grandes com logotipos de empresas de segurança e caminhões de emissoras de TV,
com antenas apontadas para o céu. Homens de terno escuro e fones no ouvido ocupavam cada esquina falando discretamente aos rádios presos ao pulso. Mãe! A voz de Nia veio de trás pequena e insegura. O que está acontecendo? As mãos de Rafaela tremeram ao puxá-la para perto. Eu não sei, meu amor. Fique longe da janela. Luzes azuis e vermelhas piscavam enquanto viaturas da polícia militar bloqueavam as duas extremidades da rua. Vizinhos saíam de suas casas celulares erguidos para gravar a cena. A luz da manhã refletia no cromo e no brilho dos veículos, fazendo-os parecer uma invasão de besouros negros. Uma multidão se formou perto da casa de Elias. Rafaela observava a garganta apertada quando a porta se abriu. O homem que surgiu não era o vizinho quieto e desgastado que conheciam. Elias Whitmore estava ereto, usando um casaco de carvão perfeitamente ajustado, os cabelos prateados bem penteados, a postura imponente. Ele avançou com determinação, escoltado por homens de terno que abriam caminho entre a multidão crescente. Não pode ser o senhor. Whitmore sussurrou Nia, colando o rosto na janela apesar do aviso da mãe. Ele está tão diferente. A cabeça de Rafaela latejou. Havia algo naquela postura, na maneira como ele sustentava os ombros, que puxava lembranças enterradas havia muito tempo. A pressão no peito voltou mais forte do que antes. Uma batida seca na porta fez as duas se sobressaltarem. Sra. Brooks chamou uma voz profissional. O Sr. Whitmore solicita a sua presença do lado de fora. Mãe! Os olhos de Nia se arregalaram de preocupação. Rafaela endireitou os ombros, tentando transmitir uma calma que não sentia. Vá se vestir, meu amor. Rápido! Elas se arrumaram às pressas. Rafaela com o melhor vestido de trabalho, Nia ainda com o uniforme da escola. Ao abrirem a porta da frente, 2 seguranças aguardavam. O ar da manhã parecia elétrico, carregado de expectativa e medo. Câmeras dispararam quando elas surgiram. Rafaela puxou Nia para perto, protegendo-a das lentes. A multidão se abriu, formando um corredor até onde Elias estava. Seu rosto, antes suave de gratidão, agora trazia algo diferente, cru, desesperado. Ele deu um passo à frente, microfones sendo empurrados em sua direção de todos os lados. A voz amplificada por caixas de som ecoou pelo bairro atônito. Há 25 anos minha filha foi roubada de mim. Passei todos os dias desde então procurando sem jamais perder a esperança. A voz falhou. Hoje essa busca termina. Os joelhos de Rafaela fraquejaram. A dor de cabeça explodiu atrás dos olhos, trazendo flashes de memória, um parquinho, a voz de um estranho escuridão. Ela apertou os ombros de Nia com mais força. Rafaela disse Elias, agora com a voz gentil, falando diretamente com ela. Você tinha apenas 5 anos quando te levaram. Seu verdadeiro nome é Sarah Whitmore. A multidão arfou. As câmeras clicaram freneticamente. Rafaela sentiu o chão inclinar sob seus pés. Não sussurrou, mas mesmo negando portas trancadas em sua mente, começaram a se abrir. Sua mãe se chamava Grace, continuou Elias, sem desviar os olhos do rosto dela. Ela tinha uma tatuagem de borboleta no pulso. Você amava sorvete de morango e tinha medo de tempestades. Você desapareceu do Parque das Borboletas em 15 de abril. Cada detalhe atingiu como um golpe físico. Rafaela lembrou da borboleta, lembrou da risada de uma mulher do gosto do sorvete de morango em um dia quente de primavera. Lembrou do medo. Tão medo. E então, nada. Anos de nada. Os testes de DNA confirmam, disse Elias, a voz ecoando pela rua agora silenciosa. Bem-vinda de volta para casa, Sarah. Nia olhou para a mãe, confusão e apreensão estampadas no rosto infantil. Mãe. É verdade, Rafaela não conseguiu responder. As lembranças vinham rápidas demais. Uma casa grande com uma porta vermelha, um quarto cheio de brinquedos. Um pai que lia histórias todas as noites, um pai cujo rosto ela agora via claramente no homem à sua frente. O mundo girou. Os seguranças se moveram rápido quando as pernas de Rafaela cederam.
Ela ouviu o grito assustado de Nia, sentiu mãos fortes a ampararem. Viu Elias avançar. A última coisa de que se lembrou foi do rosto dele, o rosto do pai pairando sobre ela, dizendo palavras que não conseguiu ouvir enquanto a luz da manhã se apagava e tudo escurecia. A multidão avançou, repórteres gritando perguntas, vizinhos chamando com preocupação. Em meio a tudo isso, Nia ficou paralisada, observando enquanto profissionais de saúde saíam de uma das vans e corriam para o lado de sua mãe. Ela sentiu uma mão gentil pousar em seu ombro e ergueu o olhar para encontrar Elias, seu avô, olhando para ela com lágrimas nos olhos. A rua silenciosa nunca mais seria a mesma. Em poucas horas, a vida simples que levavam se estilhaçara como vidro, deixando-os entre os fragmentos brilhantes de uma verdade grande demais para compreender. O sol da manhã atravessava cortinas pesadas no escritório de Elias Whitmore, projetando sombras longas sobre tapetes persas e livros de capa de couro. Rafaela sentava-se rígida em um sofá antigo, as mãos firmemente entrelaçadas no colo, enquanto Nia se apertava ao seu lado. A transformação do vizinho idoso naquela presença imponente tornava o ambiente familiar estranho e intimidante. Elias estava junto à lareira, os dedos seguindo a borda de uma moldura prateada. Quando finalmente falou, a voz veio carregada de emoção. Foi em 3 de dezembro há 25 anos. Você brincava no quintal da nossa casa em Connecticut. Ele virou a moldura para mostrar uma fotografia desbotada de uma menina negra pequena, com um casaco vermelho de lã, construindo um boneco de neve. Entrei por um instante para atender o telefone. A respiração de Rafaela travou. A imagem tocou algo profundo, um fragmento de memória enterrado havia muito tempo. Suas mãos começaram a tremer. Quando voltei, continuou Elias, a voz se partindo. Você tinha desaparecido. Simplesmente sumido. A polícia encontrou pegadas pequenas na neve, levando até marcas de pneus, mas o rastro esfriou na rodovia. Ele pousou a moldura com cuidado. Contratei investigadores particulares, ofereci recompensas, segui cada pista, cada possibilidade. Por 25 anos eu nunca parei de procurar. Não sussurrou Rafaela, e então mais alto. Não, o senhor está mentindo. Ela se levantou de um salto, fazendo Nia se assustar. Se procurou tanto porque não me encontrou? Onde o senhor estava quando eu pulava de um abrigo para outro? Onde o senhor estava quando eu tinha 16 anos, assustada e grávida, sem ninguém a quem recorrer? A voz dela subiu a cada pergunta, anos de dor enterrada e rompendo como um vulcão. Onde estava quando eu tive que abandonar a escola para trabalhar em 2 empregos? Quando eu tentava aprender a ser mãe sem nenhum exemplo a seguir? Onde o senhor estava, então Elias não tentou se defender. Ficou ali recebendo cada acusação como um golpe físico. Eu falhei com você, disse simplesmente. Todos os dias eu falhei com você. Nia observava a cena com os olhos arregalados, sua mente jovem juntando as peças das visitas matinais. É por isso que o senhor sempre me olhava de um jeito estranho, disse baixinho. O senhor via a mamãe em mim. Elias assentiu, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto marcado. Os seus olhos, disse ele, são exatamente como os da sua mãe. Na primeira manhã em que você trouxe o café da manhã, eu achei que estivesse vendo um fantasma. Mas eu precisava ter certeza. Eu fiz testes de DNA discretamente, continuou. Um fio de cabelo do seu casaco, uma impressão digital do copo que você usou. Eu não podia correr o risco de estar errado. Não de novo. Testes de DNA. A voz de Rafaela veio perigosa. O senhor testou minha filha sem a minha permissão. Eu precisava saber, implorou Elias. E quando tive certeza, precisei contar a verdade. Eu estou morrendo, Rafaela. Câncer. Tenho meses, talvez menos. Eu não podia deixar este mundo sem você saber quem é o que foi roubado de você. Rafaela afundou de volta no sofá, a raiva momentaneamente substituída pelo choque. Nia estendeu a mão e apertou a da mãe com força.
Quem eu sou? O riso de Rafaela foi amargo. Eu sei quem eu sou. Sou a mulher que construiu uma vida do nada, que criou uma filha sozinha, que nunca precisou da ajuda ou da pena de ninguém. Você também é Sarah Elizabeth Whitmore, disse Elias em voz baixa. Herdeira legítima da Whitmore Industries, uma fortuna que é sua por direito, que sempre deveria ter sido sua. Ele foi até a escrivaninha e abriu uma gaveta puxando uma pasta grossa. Está tudo aqui. Certidão de nascimento, documentos do fundo fiduciário, registros médicos, provas de quem você era antes de te levarem. Rafaela encarou a pasta, mas não estendeu a mão. E agora o senhor espera que eu simplesmente aceite isso? Que apague 25 anos de abandono porque aparece com dinheiro e pedidos de desculpa? Eu não espero nada, respondeu Elias. Eu não mereço perdão. Só peço uma chance de te dar a verdade. Toda ela. Ele lançou um olhar para o céu que escurecia do lado de fora. Fique esta noite. Deixe-me contar sobre sua mãe. Sobre a vida que você teve, a vida que foi roubada não por mim, mas pela sua própria paz. Nia olhou para a mãe, o rosto cheio de esperança e medo. Por favor, mãe. Só por esta noite. Rafaela permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando o homem que dizia ser seu pai. A raiva ainda ardia, mas por baixo dela havia algo mais, uma necessidade desesperada de entender, de preencher as páginas em branco do passado. Uma noite disse por fim com a voz dura: não por perdão, por respostas. Elias assentiu alívio e gratidão, inundando o rosto cansado. Pegou um pequeno sino sobre a mesa e tocou uma vez. Um funcionário uniformizado apareceu quase imediatamente. Por favor, conduza a Sra. Brooks e Nia aos quartos de hóspedes da ala leste, instruiu. E prepare o jantar para as 7. Enquanto seguiam, o funcionário Nia parou na porta e olhou para Elias. Todas aquelas manhãs, disse pensativa. Quando eu trazia o café da manhã, o senhor nunca esteve realmente sozinho, esteve. Tinha tudo isso. Ela gesticulou para a casa grandiosa ao redor. Eu tinha tudo, respondeu Elias suavemente. E nada que importasse até você começar a bater à minha porta. Rafaela não disse nada, mas sua mão se apertou no ombro de Nia, enquanto se afastavam, deixando Elias sozinho no escritório, enquanto o pôr do sol pintava o ambiente em tons de ouro e sombra. O sol do fim de tarde lançava sombras longas pelas janelas da sala de jantar de Elias, onde 3 lugares estavam postos sobre a enorme mesa de mogno. Taças de cristal captavam a luz âmbar, criando pequenos arco-íris sobre a toalha branca impecável. O ambiente parecia grande demais, formal demais para a conversa delicada que estava por vir. Rafaela sentou-se rígida na cadeira, os dedos brincando nervosamente com o guardanapo no colo. As revelações do dia a haviam deixado exausta, mas as perguntas queimavam em sua mente, exigindo respostas. Nia, sentada entre a mãe e o avô recém-descoberto, olhava de um para o outro com preocupação. Pedi ao chefe que preparasse algo simples, disse Elias em voz baixa, quebrando o silêncio tenso. Comida de conforto parecia apropriada. Uma mulher em uniforme preto, bem alinhado, serviu tigelas fumegantes de sopa de galinha caseira, pão fresco e uma salada verde. O aroma familiar fez Rafaela sentir algo escapar por entre os dedos, uma lembrança tentando emergir. Eu costumava fazer sopa de galinha para você quando ficava doente, disse Elias, a voz áspera de emoção. Receita da sua mãe. Você não comia a de mais ninguém. A colher de Rafaela bateu contra a tigela. Eu me lembro de alguma coisa, murmurou Rafaela. Um cobertor azul. O cheiro de sopa. Ela pressionou os dedos contra as têmporas. É como tentar agarrar fumaça. Nia segurou a mão da mãe. Tudo bem, mamãe. Vai com calma. Elias observava as duas, o coração apertado diante daquele vínculo. Talvez você possa me contar o que lembra depois. Depois que foi levada, disse com cuidado. Rafaela respirou fundo, endireitando os ombros.
Eu tinha 15 anos quando fugi do último lar adotivo. As lembranças antes disso são quebradas, fragmentos, casas diferentes, nomes diferentes, sempre mudando. A voz dela foi ficando mais firme. Morei nas ruas por um tempo. Consegui trabalho lavando pratos. Aprendi a desaparecer, a não chamar atenção. Ninguém fazia perguntas se você trabalhasse duro e ficasse em silêncio. Os olhos de Nia se arregalaram. Ela nunca tinha ouvido aquelas histórias. A mãe sempre dizia que o passado era melhor deixar quieto. Eu tinha 17 anos quando consegui meu certificado equivalente ao ensino médio, continuou Rafaela. Depois fiz faculdade comunitária, mudei meu nome legalmente assim que pude. O medo? Ela fez uma pausa, engolindo em seco. O medo nunca foi embora, sempre olhando por cima do ombro, nunca ficando tempo demais no mesmo lugar. Até a Nia. As mãos de Elias tremeram quando ele alcançou o copo d'água. Enquanto você sobrevivia, eu procurava, disse com a voz embargada. Cada investigador particular, cada pista, cada possível avistamento. Ele gesticulou para o salão luxuoso ao redor. Eu construí a Whitmore Industries do zero, expandindo para sistemas de segurança, tecnologia de vigilância, bancos de dados de pessoas desaparecidas. Tudo o que fiz, cada empresa que adquiri, tinha um único objetivo: encontrar você. Mas não encontrou, cortou Rafaela com dureza. Com todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, e ainda assim não me encontrou. Não, Elias admitiu, pesado de arrependimento. Eu falhei com você repetidas vezes. Falhei até a bondade da sua filha te levar direto à minha porta. Nia falou então, a voz pequena, mas clara. É por isso que o senhor sempre me observava com tanta atenção, porque eu lembrava a mamãe. Elias assentiu, os olhos marejados. O seu sorriso, o jeito que inclina a cabeça quando está pensando, exatamente como a sua mãe nessa idade. Mas foram os seus olhos que me disseram a verdade. Você tem os olhos da sua avó. A respiração de Rafaela falhou. Minha mãe. Eu não me lembro dela. Sara, disse Elias suavemente. O nome dela era Sara. Ela morreu 2 anos depois que você foi levada. Os médicos disseram que foi insuficiência cardíaca, mas... Ele limpou os olhos. Ela morreu de tristeza. O silêncio que se seguiu foi pesado de perda. Nia se levantou e caminhou até um grande retrato na parede, uma mulher negra bonita, de olhar bondoso, sentada em um jardim. É ela, confirmou Elias. Sua avó. Ela amava gardênias. A casa inteira costumava cheirar a elas. Rafaela fechou os olhos e de repente a memória do aroma voltou. Flores doces, sol quente, mãos gentis, trançando seu cabelo. Um soluço ficou preso em sua garganta. Eu procurei você em todos os lugares. Continuou Elias, a voz se quebrando. Cada menina de cabelo escuro, cada possível correspondência. Nunca parei. Não consegui. No dia em que você foi levada, eu deveria te buscar na escola. Me atrasei. Os ombros dele tremeram. Apenas 20 minutos. Preso em uma reunião que achei que não podia perder. 20 minutos que nos custaram 25 anos. Nia voltou para a mesa, o rosto jovem com uma sabedoria além da idade. Mas nós estamos aqui agora. É isso que importa, não é? Rafaela olhou para a filha, essa criança que, sem saber, construiu uma ponte sobre décadas de dor com pequenos gestos de bondade, que viu a solidão de um velho e estendeu a mão com café da manhã e conversa, que levou luz à escuridão sem sequer perceber. Eu fiquei com tanta raiva, sussurrou Rafaela. Com tanta raiva por tanto tempo. Das pessoas que me levaram, do sistema que falhou comigo, dos pais que nunca me encontraram. Ela encarou Elias de verdade. Mas você nunca parou de procurar. Nunca, ele confirmou. E nunca vou parar de tentar reparar o erro daquele dia. O peso de décadas de perda, medo e saudade encheu o ambiente. Mas por baixo disso, algo começava a se mover, a possibilidade de cura, de compreensão, talvez de perdão, não hoje, talvez nem amanhã, mas um dia.
Rafaela baixou os olhos para a mão envelhecida do pai, apoiada sobre a mesa. Devagar, com cautela, estendeu a própria mão e a colocou sobre a dele. O toque foi leve e hesitante, mas carregava o peso de montanhas movidas e pontes construídas. Naquele momento, 3 gerações estavam ligadas pelo toque, pelo sangue, pelo amor e pela simples bondade de uma criança que decidiu bater à porta de um homem solitário, levando o café da manhã. O sol da manhã pintava sombras suaves pelo jardim particular de Elias, um refúgio escondido atrás da casa envelhecida que poucos sabiam existir. O orvalho ainda se prendia às pétalas das rosas cuidadosamente cuidadas, vermelhos profundos e rosas delicados contrastando com o verde intenso da grama abaixo. O ar carregava o perfume doce do jasmim e memórias que haviam esperado décadas para serem compartilhadas. As mãos de Elias tremiam levemente enquanto ele guiava Rafaela e Nia pelo caminho de pedras. Ele caminhava mais devagar agora, não por causa da idade, mas pelo peso do momento. Eu plantei este jardim no ano seguinte ao seu desaparecimento. Explicou com a voz baixa e cuidadosa. A cada primavera, eu acrescentava algo novo, pensando que talvez aquele fosse o ano em que você voltaria para vê-lo florescer. Rafaela cruzou os braços sobre o próprio corpo, absorvendo os canteiros perfeitamente cuidados, cada flor escolhida e colocada com intenção. Seus olhos pararam em um pequeno banco sob uma cerejeira em flor. Você construiu tudo isso para mim. Cada detalhe. Elias assentiu, observando Nia se agachar para examinar um grupo de flores amarelas vibrantes. Aquele banco, eu costumava sentar ali por horas imaginando o que diria quando finalmente te encontrasse. As palavras nunca pareciam suficientes. Nia olhou para a mãe, o rosto iluminado de encanto. Mãe, olha essas flores. Parecem pequenos sóis. A empolgação da menina rompeu a atmosfera pesada, arrancando sorrisos involuntários dos 2 adultos. Rafaela sentiu algo se mover dentro de si ao ver a filha explorar o jardim. A raiva que a sustentara por tanto tempo começou a perder as bordas afiadas. Ela via traços de si mesma naquele planejamento cuidadoso, naquele cultivo paciente, naquela esperança teimosa que moldara aquele espaço. Era como olhar para o próprio coração do avesso, da mesma forma que havia construído um lar para Nia, sem nunca desistir mesmo nos momentos mais difíceis. Eu nunca parei de procurar, disse Elias em voz baixa, sentando-se no banco. Cada pista, cada possibilidade eu segui todas. Construí a empresa só para ter recursos para procurar mais longe e cavar mais fundo. Ele bateu de leve no espaço ao lado, e depois de um instante de hesitação, Rafaela sentou-se. Eu costumava sonhar em ser encontrada, confessou ela, observando Nia enquanto um borboleta pousava ali perto. Mas depois de um tempo doía demais ter esperança. Era mais fácil esquecer virar outra pessoa. A manhã passou em conversas suaves, pontuadas pelas descobertas animadas de Nia. Por algumas horas preciosas, eles existiram dentro de uma bolha, onde as arestas cortantes do passado pareciam menos perigosas de tocar. Rafaela se pegou compartilhando pequenas lembranças que haviam sobrevivido, o cheiro do perfume da mãe, o som da risada de Elias quando chegava do trabalho, o jeito como ele sempre olhava embaixo da cama à procura de monstros. Mas a paz, como o orvalho da manhã, evapora rápido sob uma luz dura. O primeiro sinal de mudança veio quando o chefe de segurança de Elias se aproximou apressado, o rosto tenso. Ele se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Elias, e a expressão do homem escureceu imediatamente. O que houve? Perguntou Rafaela, sentindo suas defesas começarem a se erguer outra vez. Elias suspirou pesadamente. A história vazou. Está em todas as redes nacionais. Ele mostrou o celular com manchetes se espalhando como fogo. Herdeira da Whitmore encontrada após 25 anos e filha desaparecida de bilionário, vivia vida simples no subúrbio. As mãos de Rafaela começaram a tremer enquanto ela deslizava pelas notícias.
Algumas a pintavam como vítima trágica. Outras insinuavam que ela poderia ser uma impostora em busca de fortuna. Fotos da casa dela, do trabalho até da escola de Nia apareciam ao lado de especulações sobre sua vida e seu caráter. Não, não, não! Ela sussurrou, levantando-se de repente. Isso não. Eu não consigo. A manhã tranquila se desfez, enquanto a realidade desabava sobre eles. O rádio do chefe de segurança chiou. Senhor, o Sr. Brooks está no portão principal. Ele está exigindo ver a família. A cabeça de Nia se ergueu ao ouvir o nome do pai. O papai está aqui. A chegada de Marcus Brooks foi como a aproximação de uma frente de tempestade. Ele atravessou o jardim a passos largos, a calma habitual substituída por uma fúria mal contida. Os olhos dele se fixaram em Rafaela e Nia, checando se estavam bem. O que você fez? Exigiu dirigindo-se a Elias, enquanto puxava a família para perto. Tem repórteres acampados em frente à nossa casa. Nossos vizinhos estão sendo pressionados por entrevistas. A escola da Nia acabou de ligar perguntando como lidar com pedidos da imprensa. Elias levantou-se devagar, o rosto marcado de preocupação. Eu garanto que esse vazamento não veio da minha equipe. Já estamos rastreando a origem. Suas garantias não significam nada para mim, cortou Marcus. Você aparece com dinheiro e influência achando que pode simplesmente se enfiar na nossa vida. Nós éramos felizes antes disso. Nós estávamos seguros. Marcus, por favor, Rafaela tocou o braço dele, sentindo a tensão que irradiava. Você já viu o que estão dizendo sobre você na internet? Continuou ele, mostrando o celular, a mão tremendo de raiva. Estão dissecando cada detalhe da sua vida. A nossa vida, continuou Marcus. Alguns estão te chamando de interesseira. Outros estão criando teorias conspiratórias sobre onde você esteve todos esses anos. Nia se apertou mais contra o lado do pai, a alegria de antes substituída por insegurança. Pai, por que as pessoas estão dizendo coisas tão feias da mamãe? A pergunta pareceu esvaziar parte da raiva de Marcus, substituída por uma preocupação protetora. Ele se ajoelhou à altura de Nia, a voz mais suave. Porque às vezes as pessoas não entendem que palavras machucam filha. Mas nós vamos proteger a mamãe. Está bem? Elias deu um passo à frente, um movimento cuidadoso e contido. Sr. Brooks, eu entendo suas preocupações. Vivi minha vida inteira sob os holofotes. Sei o quão cruel essa atenção pode ser. Deixe-me ajudar a proteger sua família. Eu tenho recursos e experiência. É exatamente disso que eu tenho medo, retrucou Marcus, endireitando-se. Dos seus recursos, da sua experiência, do seu mundo. Tudo isso vai nos engolir e eu não vou deixar que isso aconteça com a minha família. O jardim que poucas horas antes parecia um refúgio de paz, agora parecia encolher sob o peso do confronto. As flores que simbolizavam esperança tornaram-se testemunhas do medo e da raiva protetora à sua beleza esquecida diante da dureza da realidade. Rafaela olhou de um homem para o outro, passado e presente, colidindo de formas que ela jamais imaginara. Os passos cautelosos em direção à cura que começara a dar naquela manhã agora pareciam uma dança sobre areia movediça. Cada manchete sensacionalista, cada pergunta invasiva, cada olhar desconfiado ameaçava arrastá-la de volta para a escuridão da qual passara anos tentando sair. Eu preciso de tempo, disse enfim a voz cortando a tensão. Isso é demais, rápido demais. Os repórteres, as especulações, tudo. Ela se voltou para Elias, vendo a dor atravessar o rosto dele. Eu não estou dizendo não a te conhecer, mas preciso proteger minha família primeiro. A minha vida agora. Eu preciso encontrar um jeito de fazer isso, sem destruir tudo o que construí. O jardim ficou em silêncio quebrado, apenas pelo farfalhar suave das folhas ao vento. Acima deles, nuvens começaram a se juntar como se a própria natureza refletisse o clima que se tornava mais sombrio. O que começara como uma manhã de esperança cautelosa, transformara-se em uma tarde de medos protetores e escolhas difíceis.
Marcos manteve o braço em volta da família, a postura protetora, mas não mais agressiva. Elias permaneceu sozinho junto às rosas que cuidara com tanto zelo, parecendo subitamente mais velho, o peso de uma nova possível perda visível na curvatura de seus ombros. E entre todos eles, Nia observava em silêncio com a sabedoria tranquila das crianças, compreendendo mais do que qualquer um imaginava sobre as emoções complexas que giravam ao redor, como folhas de outono em meio a uma tempestade. O ar da noite ficou pesado de tensão quando a escuridão tomou conta da ala reservada do hospital. Máquinas apitavam de forma constante na suíte particular de Elias, luzes verdes e azuis, projetando sombras estranhas nas paredes brancas e austeras. Mais cedo naquele dia, o que começara como um leve tropeço durante a caminhada da tarde, havia rapidamente se transformado em algo muito mais sério. Rafaela andava de um lado para o outro pelo chão impecável, os sapatos produzindo um leve rangido contra os azulejos. A voz irritada de Marcos ainda ecoava em sua mente lembrança da discussão de horas antes. Ele havia saído abruptamente, dizendo que precisava de tempo para pensar. Agora, observando o peito de Elias subir e descer sob o cobertor fino do hospital, Rafaela sentia o mundo sair do eixo mais uma vez. A Torapora, Sarah Chen, médica particular de Elias, estava ao pé da cama, o semblante grave, enquanto erguia uma série de exames de imagem contra a luz. O tumor se tornou mais agressivo do que esperávamos. Explicou com voz gentil, porém direta. Precisamos operar imediatamente. Mas ele estava bem esta manhã, sussurrou Rafaela mais para si mesma do que para os outros. Ela parou de andar e agarrou a grade metálica da cama de Elias até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele estava nos mostrando o jardim. Tumores cerebrais podem ser imprevisíveis, respondeu a doutora Chen. Às vezes o paciente parece perfeitamente bem, até não estar mais. Ela abaixou os exames e olhou diretamente para Rafaela. Há mais uma coisa que você precisa saber. A localização do tumor torna essa cirurgia extremamente delicada. Nia permanecia sentada em silêncio numa poltrona do canto grande demais para o seu corpo pequeno, as mãos cruzadas no colo. Ela observava os adultos com olhos arregalados e preocupados, absorvendo cada palavra, mesmo sem compreender tudo. O que a senhora não está me dizendo? Exigiu Rafaela, a voz falhando. A doutora Chen respirou fundo. A própria cirurgia envolve riscos significativos. E mesmo que seja bem-sucedida na remoção do tumor, existe uma possibilidade real de que isso afete a memória dele. Podemos salvar a vida dele. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele pode não se lembrar dos últimos dias, semanas, ou até anos. As palavras atingiram Rafaela como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Ele pode não se lembrar de ter me encontrado, disse sem rodeios. É isso, confirmou a doutora Chen. E sem a cirurgia, o tumor continuará a crescer. Ele tem no máximo algumas semanas. Ela olhou o relógio. Preciso da sua decisão até amanhã de manhã, como parente mais próximo. Parente mais próximo, repetiu Rafaela com uma risada amarga. Sou parente mais próximo dele há menos de uma semana. Nia se levantou da cadeira e foi até a mãe, encaixando a mão pequena na dela. O gesto simples fez os olhos de Rafaela se encherem de lágrimas. Posso ficar um pouco sozinha com ele? Pediu quase num sussurro. A doutora Chen assentiu e saiu em silêncio. Nia apertou a mão da mãe mais uma vez, depois caminhou até a cabeceira da cama de Elias. Ficou na ponta dos pés e sussurrou algo em seu ouvido, que Rafaela não conseguiu ouvir. O que você disse para ele, meu amor? Perguntou. Nia virou-se o rosto sério e sereno. Eu disse que vou continuar trazendo o café da manhã todas as manhãs, aconteça o que acontecer, mesmo que ele esqueça quem somos. Ela olhou para Elias. Talvez os ovos e a torrada ajudem ele a lembrar. Algo se quebrou no peito de Rafaela.
Ela atravessou o quarto e puxou a filha para um abraço apertado, deixando as lágrimas caírem livremente. Toda a raiva contida todos os anos de medo e ressentimento colidiram com aquele momento de escolha impossível. Eu não sei o que fazer, confessou falando nos cabelos da filha. Se eu autorizar a cirurgia, ele pode esquecer tudo, esquecer que nos encontrou, esquecer quem eu sou. Mas se eu não... Ela não conseguiu terminar. Nia se afastou um pouco e olhou para a mãe com aqueles olhos sábios que pareciam guardar todas as respostas. Lembra do que você sempre me diz sobre bondade? Que é um dever, não um favor? Sim, respondeu Rafaela automaticamente. Talvez amar alguém seja assim também, disse Nia suavemente. Mesmo quando é difícil. Rafaela olhou para Elias deitado ali de repente tão pequeno em comparação ao homem poderoso que surgira daquela casa envelhecida dias antes. Pensou em todos os anos que ele passara procurando por ela, construindo um império apenas para encontrá-la. E agora, justo quando finalmente se encontraram, ela se sentou na cadeira ao lado da cama e segurou a mão dele. Estava quente, o pulso firme apesar de tudo. Memórias que ela nem sabia que tinha começaram a emergir. O cheiro do pós-barba dele quando era pequena, o som da risada, o jeito como ele a chamava de princesa. Os monitores continuaram apitando de forma constante enquanto as horas passavam. Nia se enroscou na poltrona e, por fim, adormeceu. Rafaela permaneceu acordada segurando a mão do pai, dividida entre o passado que perdera e o futuro que poderia perder novamente. Por volta da meia-noite, Elias se mexeu. As pálpebras tremularam e se abriram devagar, focando no rosto dela. Rafaela sussurrou. Eu estou aqui, disse ela, apertando-lhe a mão. Desculpa, falou ele, a voz fraca, mas clara. Desculpa por não ter te encontrado antes. As palavras que ela esperara por décadas soltaram algo dentro dela. Rafaela apoiou a cabeça na beira da cama, junto às mãos entrelaçadas, e chorou pela menina que fora pelo pai, que nunca deixara de procurar pelos anos perdidos. Os médicos dizem que precisam operar pela manhã, contou quando conseguiu falar. Mas pai, você pode não se lembrar de nada depois. Pode não se lembrar de ter me encontrado. Uma lágrima escorreu pela face de Elias. Passei 30 anos procurando você, disse. Mesmo que eu esqueça, meu coração vai saber. Sempre soube. Rafaela ficou ao lado dele a noite inteira, observando o relógio se aproximar da manhã. Nia acordou antes do amanhecer, como sempre, e veio ficar ao lado deles. Juntos, viram o sol nascer pela janela do hospital, pintando o céu de tons de rosa e dourado. Quando a doutora Chen voltou às 7 em ponto, Rafaela estava pronta com sua resposta. Ela fizera sua escolha não por raiva, nem apenas por amor, mas por algo mais profundo, a mesma força silenciosa que a sustentara por tantos anos, a mesma sabedoria que a filha demonstrava todas as manhãs ao levar um simples café da manhã. A equipe cirúrgica iniciou os preparativos eficiente e focada. Enquanto levavam Elias em direção ao centro cirúrgico, Nia estendeu a mão e tocou a dele uma última vez. Não se esqueça do café da manhã, ela sussurrou. Eu vou estar esperando. A manhã chegou como um cobertor pesado espesso de tensão e medos não ditos. Rafaela sentou-se na sala de espera estéril do hospital, as luzes fluorescentes duras, deixando tudo claro demais, real demais. Seus dedos percorriam as bordas de mais um termo de consentimento. O quinto que precisara assinar na última hora. A tinta preta parecia marcá-la com uma permanência cruel. Cada assinatura soava como promessa e traição ao mesmo tempo. Senhora Brooks, uma enfermeira de uniforme azul claro, se aproximou com outra prancheta. Só mais um formulário para o protocolo de anestesia. A mão de Rafaela tremeu ao pegar a caneta. As palavras na página se embaralharam, termos médicos nadando diante dos olhos. Risco de reação adversa, possíveis complicações, perda de memória. Cada frase era um soco no estômago. Marcos estava ao lado dela, sua presença sólida, ancorando-a na realidade. Ele permanecera em silêncio a manhã inteira,
observando-a lutar com decisões que nenhuma filha deveria ter de tomar. A raiva que queimara em seus olhos no dia anterior dera lugar a algo mais suave, mais compreensivo. E disse baixinho, pousando a mão no ombro dela: "Você não precisa passar por isso sozinha." Os olhos de Rafaela se encheram de lágrimas. "Eu acabei de encontrá-lo, Marcos. E se..." Ela não conseguiu concluir, mas o peso da pergunta ficou suspenso entre eles. Marcos se ajoelhou diante da cadeira, segurando as duas mãos dela. "Olha para mim, Rafaela." A voz era firme e certa. "Aconteça o que acontecer lá dentro, nós somos família. Todos nós. Até ele." A admissão lhe custou algo, dava para ver no aperto do maxilar, mas ele falava sério. Era a primeira vez que reconhecia Elias como algo além de uma ameaça à estabilidade deles. No corredor, Nia sentava-se de pernas cruzadas numa cadeira do canto, as mãos pequenas unidas em oração. Não parava de rezar desde o amanhecer, as palavras sussurradas num ritmo constante. "Por favor, deixa o vovô lembrar. Por favor, deixa ele ficar bem." A sala de espera foi se enchendo aos poucos conforme a manhã avançava para o meio-dia. A equipe médica de Elias chegou em ondas, especialistas do mundo inteiro, cada um com tablets cheios de exames e gráficos. Falavam em tons baixos sobre abordagens cirúrgicas e planos de contingência. Um médico alto de olhos gentis aproximou-se de Rafaela. "Senhora Brooks, estamos prontos para iniciar a preparação do seu pai para a cirurgia. A senhora gostaria de vê-lo antes de começarmos." Rafaela assentiu sem conseguir falar. Marcos apertou a mão dela antes de soltá-la. "Vamos estar aqui", prometeu. O caminho até a sala de pré-operatório pareceu interminável. Cada passo ecoava no piso polido, marcando um tempo que, de repente, se tornara precioso demais para desperdiçar. Ao entrar, Elias já estava com o avental hospitalar parecendo menor contra os lençóis brancos. Minha menina disse suavemente, estendendo a mão. A pele parecia fina como papel, mas o aperto era forte. "Pai", começou Rafaela, a palavra ainda nova e frágil na língua. "Eu estou com medo." "Eu sei, querida." Ele bateu de leve na beira da cama, e ela se sentou com cuidado ao lado. "Mas você precisa saber de uma coisa. Mesmo que..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Mesmo que eu acorde e não me lembre do nosso reencontro, nada pode apagar o fato de que eu te encontrei, de que você é minha filha. Isso está escrito no meu coração, não só na minha mente." Rafaela se inclinou, apoiando a testa no ombro dele, como talvez tivesse feito quando criança, se tudo tivesse sido diferente. "Eu desperdicei tanto tempo com raiva." "Nenhum tempo dedicado a amar é desperdiçado", disse Elias com firmeza. "Promete uma coisa. Conte a Nia a história do avô teimoso que nunca desistiu de procurar a filhinha. Conte sobre o jardim que plantei esperando você voltar para casa." Antes que Rafaela respondesse, a equipe cirúrgica entrou. Era hora. Ela beijou a testa dele, inspirando o cheiro leve do pós-barba, gravando o momento. De volta à sala de espera, as horas se esticaram como bala puxa-puxa. Marcos andava de um lado para o outro, os sapatos rangendo no chão. Nia adormecera enroscada em 3 cadeiras, usando a jaqueta de Marcos como cobertor. Rafaela permanecia imóvel, observando o relógio passar da 1, depois 2, depois 3. Funcionários trouxeram café e sanduíches que ninguém tocou. Chegaram flores com votos de melhora, enchendo o ambiente de uma doçura deslocada. O celular de Rafaela vibrava sem parar, com mensagens de repórteres pedindo atualizações todas ignoradas. Quando a luz da tarde começou a enfraquecer, Marcos enfim parou de andar. Puxou uma cadeira para perto e segurou a mão de Rafaela. "Lembra do nosso primeiro apartamento?", perguntou de repente. Ela o olhou surpresa com a mudança de assunto, aquele lugar minúsculo em cima da lavanderia. "Lembro. Lembra de como a gente estava com medo? 2 jovens sem nada além de sonhos e determinação." Ele sorriu de leve. "Mas a gente deu um jeito."
A gente sempre dá um jeito. Ela entendeu o que ele queria dizer. Eles já haviam enfrentado coisas impossíveis antes e sobrevivido. Sobreviveriam a isso também acontecesse o que acontecesse. Desculpa eu ter ficado tão defensiva, continuou Marcos. Eu estava com medo de perder o que construímos, mas agora vejo que o amor não divide, ele se multiplica. Rafaela se apoiou no ombro dele, encontrando força naquela firmeza. Quando foi que você ficou tão sábio? Mais ou menos quando percebi que proteger a nossa família às vezes significa deixá-la crescer. Às 5h17, as portas duplas no fim do corredor se abriram. O cirurgião surgiu ainda com o gorro, o rosto cuidadosamente neutro. Rafaela se levantou com as pernas trêmulas, o braço de Marcos em torno de sua cintura, a mantendo de pé. O médico se aproximou devagar, retirando a máscara. O ambiente inteiro pareceu prender a respiração à espera de palavras capazes de destruir ou curar. A cirurgia foi complexa, começou ele, mas seu pai está estável. Conseguimos remover a massa, preservando o tecido ao redor. Fez uma pausa, escolhendo com cuidado as próximas palavras. As próximas 24 horas serão críticas, mas há motivos para a esperança. Rafaela sentiu os joelhos cederem um pouco. Esperança? Não era certeza, mas era algo a que se agarrar, algo sobre o qual construir. O braço de Marcos se apertou ao redor dela, enquanto o alívio inundava seu corpo. Nia se mexeu no sono, piscando confusa. O vovô está bem. O cirurgião sorriu para ela. Ele está dormindo agora, mas lutou muito assim, como pelo que ouço todos na sua família. Rafaela pensou nessa palavra família, em como ela se expandira e se contraíra ao longo da vida, moldada por perda e amor, medo e perdão. Agora estava crescendo de novo, abrindo espaço para novas possibilidades, nova cura, nova esperança. O bip constante dos monitores preenchia o quarto estéril do hospital. Rafaela Brooks sentava-se numa cadeira de plástico desconfortável, o corpo tenso, recusando-se a sair do lado do pai. Elias Whitmore permanecia imóvel na cama, tubos e fios ligados a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. A cirurgia terminara havia 4 horas, mas ele ainda não se mexera. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade brilhavam contra o céu que escurecia. Rafaela puxou o suéter para mais perto do corpo, lutando contra o frio constante do ar-condicionado. Seus olhos percorriam os traços do rosto de Elias, agora familiares de um jeito que despertava lembranças há muito enterradas. Os médicos dizem que você foi muito bem, sussurrou a voz rouca de horas de preocupação. Eles estão esperançosos, mas só vão saber. Ela não conseguiu terminar. A possibilidade de ele acordar sem se lembrar dela era dolorosa demais para ser dita. Marcos levara Nia para casa 1 hora antes, prometendo trazê-la de volta ao amanhecer. A filha relutara em sair, o rostinho apertado de preocupação, ao beijar a bochecha do avô. Eu trago seu café da manhã amanhã, prometera baixinho como sempre. Rafaela pegou a bolsa de couro gasta ao lado da cadeira. Dentro havia um pequeno álbum de fotos, uma das poucas coisas que conseguira manter ao longo de anos, mudando de lugar. As mãos tremiam levemente ao abri-lo. Eu não sei se você consegue me ouvir. Começou, mas há coisas que eu quero te contar. Coisas de que me lembrei mesmo tentando tanto esquecer. Ela virou a primeira página, onde um desenho de giz de cera estava cuidadosamente preservado sob plástico. Eu desenhei isso quando tinha 6 anos. É a nossa casa antiga, a amarela com a porta vermelha. Você dizia que a porta era tão chamativa para nunca perder o caminho de volta. O dedo dela seguiu o rabisco infantil na parte de baixo para o papai. As lágrimas vieram, mas ela piscou e continuou. Havia um balanço no quintal. Você construiu com as próprias mãos, mesmo a mamãe dizendo que a gente podia comprar um pronto. Você passou 3 fins de semana deixando tudo perfeito. A voz de Rafaela foi ganhando firmeza.
Todo domingo você me empurrava tão alto que eu achava que podia tocar as nuvens. Eu não tinha medo porque sabia que você nunca me deixaria cair. Os monitores continuaram apitando enquanto ela virava outra página. Nela, havia um ingresso desbotado de um parque de diversões. Lembra da feira de verão? Eu tinha 8 anos e você me deixou ir na roda gigante 5 vezes seguidas. A gente comeu algodão doce até a língua ficar azul. E você ganhou aquele girafa de pelúcia ridícula maior do que eu. Uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais de Elias, movendo-se em silêncio ao redor da cama. Rafaela fez uma pausa até ela sair e então retomou. Cada lembrança parecia destrancar outra, fluindo como água de uma represa rompida. Tinha uma canção de ninar que você costumava cantar. Por muito tempo eu não conseguia lembrar as palavras, continuou Rafaela. Mas hoje, elas voltaram. A voz dela se suavizou enquanto cantarolava algumas notas, algo sobre raios de lua e luz das estrelas. Você cantava todas as noites mesmo depois de eu dizer que já era grande demais para canções de ninar. Ela se ajeitou na cadeira e estendeu a mão para tocar a dele. A pele estava fria sob seus dedos quentes. No dia em que aconteceu, disse a voz falhando. Você deveria me buscar na escola. Eu esperei nos degraus por tanto tempo, ficando cada vez mais preocupada. Agora eu sei que você estava procurando por mim desesperadamente pela cidade inteira. Mas naquela época... A voz quebrou. Naquela época eu achei que você tinha me esquecido. A noite se aprofundava do lado de fora da janela. Funcionários do hospital passavam em silêncio pelo corredor, suas sombras deslizando pelo chão. Rafaela pegou outra foto. Nela, uma menina de vestido azul sem os dentes da frente. Esse foi meu primeiro recital de piano. Eu toquei Brilha, Brilha, Estrelinha e errei o meio, mas você aplaudiu mais alto do que todo mundo. Disse que tinha sido a melhor versão que já tinha ouvido. Ela colocou a foto sobre o cobertor. Eu voltei a fazer aulas de piano no ensino médio. Outro nome, outra cidade, mas ainda lembrava como você me ensinou a posicionar as mãos. As horas passaram enquanto Rafaela continuava folheando a própria infância, compartilhando pedaços do passado, que sobreviveram apesar de tudo. Contou sobre a casa na árvore que ele planejara construir os panquecas de sábado de manhã, o jeito como ele sempre olhava embaixo da cama para espantar monstros. Eu fiquei com muita raiva quando te vi de novo, admitiu no quarto silencioso. Raiva por você estar morando logo ali na rua. Raiva por me encontrar só agora e não anos atrás. Ela apertou a mão dele com cuidado. Mas agora eu entendo. Você nunca parou de procurar. Nunca me esqueceu. A noite se estendeu marcada pelas visitas regulares das enfermeiras e pelo ritmo constante dos aparelhos. A voz de Rafaela ficou rouca, mas ela continuou falando com medo de que o silêncio engolisse as memórias que finalmente permitira voltar. A Nia me lembra muito de mim nessa idade, disse em voz baixa. Ela tem o mesmo coração, o mesmo jeito de cuidar das pessoas que vem de você. Acho que esse é o seu legado mesmo depois de tanto tempo separados. Ela olhou o relógio. 3h45 da manhã. Logo o sol nasceria e Nia voltaria com seu fiel café da manhã. O pensamento arrancou um sorriso cansado. Você precisa acordar, sussurrou com intensidade. Precisa se lembrar. Temos tanto tempo para recuperar tantas memórias novas para criar. A Nia precisa do avô. E eu engoli-o em seco, eu preciso do meu pai. As máquinas mantinham o ritmo constante, marcando cada minuto da longa noite. Rafaela se acomodou na cadeira, ainda segurando a mão de Elias, e esperou o amanhecer. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do hospital, pintando faixas quentes no chão estéril. As enfermeiras do turno da noite faziam as últimas rondas, passos suaves, ecoando pelo corredor silencioso. No quarto 412, Rafaela estava na mesma cadeira havia horas, a mão ainda repousando no braço do pai, embora a cabeça tivesse tombado de cansaço. O clique suave da porta abrindo a fez-se mexer.
Nia entrou carregando o embrulho de pano de sempre. Havia olheiras sob seus olhos, mas ela se movia com a mesma delicadeza de todas as manhãs. O café da manhã de hoje, torradas ainda quentes, ovos mexidos e frutas frescas, exalava um aroma reconfortante que parecia afastar um pouco o cheiro antisséptico do hospital. Mãe sussurrou Nia, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama. Eu trouxe o suficiente para todo mundo. Rafaela se endireitou na cadeira, fazendo uma careta ao sentir os músculos rígidos. Obrigada, meu amor. Você devia ter dormido mais. Eu não consegui, disse Nia, aproximando-se e olhando para a forma imóvel de Elias. Não seria certo quebrar nossa tradição do café da manhã agora. A luz da manhã ficou mais forte, enchendo o quarto com um brilho dourado. Nia arrumou 3 pratinhos de papel e talheres de plástico na mesinha móvel, como fizera em tantas manhãs na varanda da casa de Elias. A rotina familiar parecia ao mesmo tempo estranha e perfeitamente certa naquele novo cenário. Bom dia, disse Nia com clareza, no mesmo tom alegre de sempre. Não falava com ninguém em específico. Fazia parte do ritual tão natural quanto respirar. Uma mudança sutil percorreu o quarto. Os dedos de Elias se mexeram contra os lençóis brancos. As pálpebras tremularam, lutando contra o peso da anestesia e do cansaço. Rafaela se inclinou para a frente, o coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. Devagar, dolorosamente, devagar, Elias abriu os olhos. Por um instante, a confusão nublou seu rosto. Ele piscou algumas vezes, o olhar vagando pelo quarto desconhecido. Os aparelhos apitavam de forma constante, marcando cada segundo de incerteza. A mão de Rafaela se apertou no braço dele, o medo fechando sua garganta. Então, os olhos de Elias encontraram Nia. A mudança foi imediata e profunda. O reconhecimento acendeu em sua expressão, como o nascer do sol rompendo as nuvens. Seus lábios se curvaram num sorriso fraco, mas inconfundível, e ele sussurrou: Nia. As pernas de Rafaela falharam. Ela desabou de volta na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nia correu para apertar o botão de chamada, e em instantes, o quarto se encheu de profissionais de saúde. O médico realizou testes neurológicos rápidos, fazendo perguntas simples sobre nome, data e local. Sra. Brooks, disse o médico, virando-se para Rafaela com um sorriso caloroso. A memória do seu pai parece totalmente preservada. A cirurgia foi bem sucedida tanto na remoção do tumor quanto na preservação das funções cognitivas. Rafaela não conseguiu falar. Levou as mãos à boca, tentando conter o soluço que ameaçava escapar. Nia envolveu os braços em torno dos ombros da mãe, apertando-a, enquanto anos de tensão finalmente se dissolviam. Minhas meninas, disse Elias suavemente, a voz áspera pelo tubo respiratório, mas cheia de amor. Minhas 2 meninas. A equipe médica se retirou em silêncio, deixando a família a sós. A luz do sol agora preenchia completamente o quarto, aquecendo o espaço que durante a longa noite parecera frio e incerto. Nia começou a servir o café da manhã, cortando a torrada em pedaços pequenos para o avô. Eu me lembrei, disse Elias, aceitando um pedacinho de ovo. Eu ouvi tudo o que você leu ontem à noite, Rafaela. Cada lembrança. Novas lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você não deveria estar consciente ainda. Eu não estava totalmente acordado, admitiu ele, mas ouvi a sua voz. Ela me guiou de volta. Ele estendeu a mão para a dela, o aperto fraco, mas decidido. Sinto muito por não ter te encontrado antes. Você nunca parou de procurar, sussurrou Rafaela, repetindo as palavras que dissera durante a vigília noturna. É isso que importa agora. Nia observava os dois, o rosto jovem, iluminado por uma alegria tranquila. Continuou servindo o café da manhã, certificando-se de que todos tinham porções iguais, como fazia todas as manhãs. O simples ato de compartilhar comida, essa pequena tradição que os reunira, parecia sagrado sob a luz da manhã. Essas entregas de café da manhã, disse Elias a Nia,
salvaram mais do que as manhãs solitárias de um velho. Elas salvaram a nossa família inteira. Nia sorriu, lembrando-se das palavras da mãe de tanto tempo atrás: bondade era um dever, não um favor. Ela não sabia então o quão profunda aquela lição simples se mostraria. A família ficou junta na luz quente da manhã, compartilhando o café e uma conversa suave. Eram pessoas diferentes das que haviam sido dias antes, não mais estranhos, unidos por uma gentileza simples, mas família ligada por amor, perdão e a promessa de novas memórias. O caminho à frente não seria fácil, mas eles o percorreriam juntos, passo a passo, dia após dia, café da manhã após café da manhã. As feridas do passado não haviam desaparecido, mas tinham começado a cicatrizar. Naquele quarto de hospital, enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas e o café simples era compartilhado, eles estavam inteiros, frágeis, mas inteiros. O bip ritmado dos monitores marcava o tempo como um batimento cardíaco constante pelos corredores estéreis. A luz da manhã entrava pela janela do quarto 312, projetando sombras suaves sobre os lençóis brancos onde Elias Whitmore descansava. Os primeiros raios tocaram seu rosto no exato momento em que Nia Brooks empurrou a porta pesada, carregando o embrulho de pano com o café da manhã de sempre. "Bom dia", disse baixinho a voz, trazendo o mesmo calor de todas aquelas manhãs silenciosas na varanda. Os olhos de Elias se abriram, o foco se ajustando ao reconhecê-la. Um sorriso cansado, porém sincero, se espalhou pelo rosto. Nia sussurrou a voz rouca de dias de pouco uso: "Você ainda está trazendo o café da manhã." Rafaela, que cochilara na cadeira ao lado da cama, se mexeu ao ouvir as vozes. Olheiras marcavam seus olhos após noites velando o pai, mas o alívio suavizara as linhas de preocupação. Ela não aceitaria outra coisa, disse Rafaela, alongando-se com cuidado. 3 dias seguidos agora. Faça chuva ou faça sol. Nia organizou com cuidado os itens do café na mesinha ajustável do hospital, torradas ainda quentes de casa, frutas frescas e uma garrafa térmica de chá que as enfermeiras haviam permitido como complemento à comida do hospital. "O médico disse que você precisa manter as forças", explicou com seriedade, posicionando a bandeja direitinho. "E a comida do hospital não é tão boa quanto a de casa." Marcus Brooks apareceu na porta com copos de café nas mãos. A tensão inicial em seus ombros havia diminuído ao longo dos últimos dias, enquanto observava a esposa se reconectar com o pai e a filha mostrar a cada gesto como era o amor incondicional. Ele entregou um copo a Rafaela, que o recebeu com um sorriso agradecido. "Como o senhor está se sentindo hoje?" perguntou Marcus, o tom respeitoso, já sem a desconfiança de antes. Elias se ajeitou mais alto entre os travesseiros, os movimentos cuidadosos, mas mais firmes do que no dia anterior. "Melhor, muito melhor." Ele lançou um olhar para os documentos legais sobre a mesinha ao lado da cama. "Forte o suficiente para um trabalho importante hoje." Rafaela acompanhou o olhar, a ansiedade piscando no rosto. "Pai, o médico disse para não se apressar." "Isso não pode esperar", respondeu Elias com suavidade. "Algumas coisas precisam ser acertadas enquanto ainda temos tempo." Ele estendeu a mão e ela deixou que assegurasse os olhos, iguais se encontrando. "Pedi aos meus advogados que preparassem tudo. É hora de tornar oficial. Tudo." Uma enfermeira entrou com uma prancheta checando os sinais vitais com eficiência prática. "Está indo muito bem, Sr. Whitmore", disse ela, anotando os números. "Pressão normal. Temperatura estável." Ela sorriu para Nia. "Vejo que nosso serviço especial de entrega de café da manhã está em dia." Nia sorriu, despejando com cuidado o chá no copo aprovado pelo hospital. "Ele precisa de comida de verdade para melhorar mais rápido." A enfermeira deu um tapinha carinhoso em seu ombro. "Você está certíssima, querida. Continue assim." Quando a enfermeira saiu, Marcos se aproximou da cama, uma mão pousando de forma protetora no ombro de Rafaela.
O que exatamente o senhor está planejando, Sr. Whitmore? Por favor, disse Elias. Pode me chamar de Elias. Somos família. Ele tomou um gole cuidadoso do chá antes de continuar. Vou atualizar meu testamento, claro, mas mais importante, estou protocolando os documentos para reconhecer legalmente Rafaela como minha filha e herdeira. Tudo ficará em nome dela. A empresa, as propriedades, tudo. O aperto de Rafaela na mão dele se intensificou. Isso não é necessário. É sim, interrompeu Elias com firmeza. É seu direito de nascimento, o que sempre deveria ter sido seu. A voz suavizou. Eu sei que isso não compensa os anos perdidos, mas é um começo. Marcos pigarreou. Senhor? Elias, isso é uma responsabilidade enorme para colocar sobre alguém. Por isso mesmo eu organizei uma equipe de transição, explicou Elias. Os melhores conselheiros, professores, todo o apoio que a Rafaela precisar para entender e administrar tudo. Sem pressão, sem pressa. Ela pode se envolver o quanto quiser ou não. Ele olhou diretamente para Marcos. A privacidade e a independência da sua família serão protegidas. Eu prometo. Nia, que organizava frutas em um prato em silêncio, falou. Isso quer dizer que a gente vai ter que morar numa casa enorme. Os adultos trocaram olhares e Rafaela puxou a filha para perto. Não, meu amor. Não precisamos fazer nada que não queiramos. Que bom, disse Nia decidida. Porque eu gosto da nossa casa e gosto de trazer o café da manhã aqui. Ela pensou um pouco. Mas talvez o vovô possa ir nos visitar às vezes? Os olhos de Elias se encheram de lágrimas ao ouvir a palavra vovô. Eu ia gostar muito disso, conseguiu dizer. Uma batida suave anunciou a chegada dos advogados de Elias, carregando pastas de documentos. A advogada principal, uma mulher de rosto gentil na casa dos 50, sorriu para o grupo. É um bom momento para revisarmos tudo. Rafaela respirou fundo, apertando a mão do pai e a do marido. Sim, disse baixinho. Acho que é. Enquanto os advogados começavam a explicar os documentos, Nia continuou servindo o café da manhã, garantindo que todos tivessem chá e torradas. O sol da manhã subia aquecendo o quarto à medida que os laços familiares se fortaleciam a cada instante. Os monitores do hospital mantinham seu ritmo constante, marcando não apenas o coração de Elias, se recuperando, mas a cura de 3 gerações reunidas pelo simples ato de bondade de uma criança. Marcos observava a esposa rubricar página após página, vendo não derrota na aceitação de sua herança, mas uma paz crescente. A riqueza e a responsabilidade não estavam apagando quem eles eram. Estavam somando, ampliando a capacidade de fazer o bem no mundo. Como os cafés da manhã de Nia eram um presente dado livremente, sem pedir nada, em troca além de amor. A manhã passou num borrão de assinaturas e conversas baixas. Enfermeiras entravam e saíam checando sinais vitais e trocando soro. Em tudo isso, Nia manteve seu papel autoeleito de anfitriã do café da manhã, reabastecendo xícaras de chá e garantindo que ninguém ficasse com fome. O ritual simples os mantinha ancorados, um lembrete de que família não se constrói com documentos legais ou riqueza herdada, mas com pequenos atos diários de cuidado e atenção. No começo da tarde, a energia de Elias começava a diminuir, embora seus olhos brilhassem de satisfação, quando o último documento foi assinado. Rafaela foi oficialmente reconhecida como sua filha e herdeira com disposições cuidadosamente estruturadas para proteger a privacidade e a autonomia de sua família. O futuro estava assegurado, mas não imposto. Um presente de possibilidades, não de obrigações. O sol da manhã lançava sombras longas sobre o estacionamento do hospital, quando Rafaela ajudou Elias a entrar no carro que aguardava. 3 semanas haviam se passado desde a cirurgia e a cada dia pequenas vitórias surgiam primeiro, alguns passos pelo corredor. Depois, caminhadas curtas no jardim do hospital. E agora, a alta. Está confortável? Perguntou Rafaela, ajustando o travesseiro atrás das costas dele, os movimentos cuidadosos, mas já sem hesitação.
Elias sorriu, o gesto aquecendo o rosto cansado. Mais do que confortável, disse apertando a mão dela. E mais grato do que consigo expressar. Nia pulava no banco ao lado, ainda segurando seu inseparável recipiente de café da manhã. Vovô, você comeu a torrada que eu trouxe. A enfermeira disse que você precisa de forças. Cada migalha garantiu. Elias, os olhos se franzindo de carinho. A palavra vovô ainda lhe trazia lágrimas, embora tentasse escondê-las. Marcos dirigia com cuidado, observando o sogro pelo retrovisor. As semanas recentes haviam suavizado seus receios iniciais. Ele vira Elias recusar entrevistas, dispensar equipes de documentário e concentrar-se apenas na recuperação física e familiar. No imponente prédio de escritórios no centro da cidade, Rafaela ajudou Elias a entrar em sua sala de reuniões particular. O espaço parecia diferente, agora mais quente, mais humano. Fotografias de família haviam substituído prêmios corporativos nas paredes, incluindo uma foto recente de Nia da escola. Tem certeza disso? Perguntou Rafaela, acomodando-se numa cadeira ao lado dele. É uma responsabilidade enorme. Elias assentiu, espalhando os papéis sobre a mesa polida. Passei décadas construindo riqueza procurando você. Agora é hora de ajudar outros a encontrar o caminho de casa. Os documentos da fundação estavam diante deles, cuidadosamente elaborados ao longo de semanas de conversas. Fundação Esperança para Crianças Desaparecidas, dedicada a apoiar buscas, oferecer aconselhamento a sobreviventes e prevenir sequestros por meio de educação e ações comunitárias. Co-diretora, leu Rafaela em voz alta, os dedos seguindo as palavras. Elias. Eu não sei nada sobre administrar uma fundação. Você sabe o que mais importa, respondeu ele com suavidade. Você entende o medo à solidão, a força necessária para sobreviver. Sua experiência vale mais do que qualquer diploma. Nia se inclinou sobre os papéis, o rosto sério. Vocês vão ajudar outras crianças como a mamãe. É exatamente isso que vamos fazer, explicou Elias, puxando-a para perto. E as famílias delas também. Às vezes as pessoas precisam de ajuda para lembrar quem são, de onde vêm. A primeira iniciativa da fundação já tomava forma. Pela cidade outdoors, surgiam discretamente, não anunciando a fortuna de Elias, nem o retorno de Rafaela, mas oferecendo esperança e recursos a outras famílias em busca. Mais tarde, naquela tarde, o carro virou na rua familiar onde tudo havia começado. As casas modestas pareciam menores, agora diminuídas pelo peso das lembranças e do significado. A casa envelhecida de Elias aguardava a pintura ainda descascada em alguns pontos. Vizinhos se reuniam nas varandas e calçadas, movidos por curiosidade tranquila, não por um circo midiático. Eram as pessoas que tinham visto as caminhadas matinais de Nia, que se perguntavam sobre o velho da casa da esquina, que fizeram parte da história sem saber. Elias se endireitou ao falar com eles, a voz clara no ar da tarde. Esta casa foi um abrigo de segredos por tempo demais. Agora é hora de servir a um propósito melhor. Os planos já estavam traçados, salas de reunião para grupos de apoio, consultórios de aconselhamento, uma área de recreação para crianças cujas famílias precisavam de um espaço seguro para curar. A antiga cozinha onde Nia entregara tantos cafés da manhã se tornaria um ponto de encontro para refeições comunitárias. A senhora Chen, da casa ao lado, enxugou os olhos com um lenço. Todas aquelas manhãs, disse observando a menina levar o café. Quem diria que ela estava entregando esperança, não apenas torradas? Rafaela passou o braço pelos ombros de Nia. Ela sempre soube que a bondade importava, mesmo quando o resto de nós esquecia. Dentro da casa, Elias caminhou devagar, de cômodo em cômodo, tocando paredes que testemunharam seus anos mais solitários. Escolhi este lugar, confessou, porque me lembrava da nossa antiga casa de onde você foi levada. Achei que se esperasse tempo suficiente, a história se inverteria. E se inverteu, disse Rafaela em voz baixa. Só não do jeito que você esperava. Marcos ajudou Elias a se acomodar em sua velha poltrona pela última vez. O ambiente ao redor já estava mudando. Os empreiteiros chegariam no dia seguinte,
Mas a transformação havia começado semanas antes, quando a verdade rompeu décadas de silêncio. Chega de esperar, declarou Elias, olhando para a família. Chega de viver no passado. Este lugar vai ajudar a escrever novas histórias agora. Nia explorava a casa com novos olhos, imaginando as mudanças que viriam. Eu ainda posso visitar, perguntou. Talvez trazer café da manhã para as crianças que vierem aqui. Claro, sorriu Elias. Algumas tradições valem a pena ser mantidas. Do lado de fora, o bairro parecia finalmente expirar, como se soltasse anos de ar preso. O mistério da casa do velho dera lugar a algo melhor: propósito, cura, comunidade. Crianças brincavam na calçada onde antes caminhões de imprensa se amontoavam suas risadas, substituindo o zumbido das câmeras. Rafaela caminhou pelo jardim uma última vez, lembrando-se do primeiro vislumbre adulto de Elias naquela manhã que mudara tudo. O medo e a raiva que a haviam dominado então haviam se transformado pouco a pouco em outra coisa. Não exatamente perdão, mas compreensão. O caminho adiante não era sobre esquecer o passado, e sim dar a ele um novo significado. A primeira reunião da fundação estava marcada para a semana seguinte. Famílias já haviam entrado em contato, algumas ainda procurando outras já reunidas, todas carregando histórias que ecoavam a de Rafaela. Ela passara horas lendo as cartas, reconhecendo em cada uma o mesmo anseio por conexão que levara sua filha à porta de Elias, com café da manhã. Quando o sol começou a se pôr, lançando sombras longas sobre a rua familiar, Elias deu um último olhar para a casa. Valeu a pena, disse baixinho. Cada momento de espera, cada beco sem saída, cada manhã, cada café da manhã. Tudo valeu a pena. A família partiu junta, deixando para trás uma casa que não ficaria mais vazia, que não guardaria mais segredos. Em seu lugar cresceria algo novo, um testemunho do poder da persistência, da força da cura e da magia simples do café da manhã, compartilhado entre estranhos que se tornam família. O ar da manhã parecia diferente quando Nia Brooks caminhou pela rua conhecida, uma cesta de café da manhã balançando suavemente em suas mãos. O peso era maior agora, não apenas torradas e ovos para um, mas um café da manhã de verdade para 4. Vapor subia dos recipientes bem embrulhados, levando consigo o aroma de café fresco, panquecas quentes e esperança. A velha casa no fim da rua também havia mudado. Uma pintura nova iluminava as paredes e floreiras pendiam sob janelas que agora brilhavam ao sol da manhã. Mas a maior mudança não estava do lado de fora. Era o calor que irradiava de dentro. Nia parou nos degraus da frente, lembrando-se de tantas manhãs silenciosas em que deixara comida para um homem solitário. Agora vozes e risadas escapavam pelas janelas abertas. Ela sorriu, empurrou a porta sem bater e anunciou: entrega de café da manhã. Minha menina! A voz de Elias Whitmore veio da sala de jantar mais forte agora após a recuperação. Ele estava sentado à cabeceira de uma grande mesa de carvalho. Jornais se espalhavam à sua frente, esquecidos, enquanto ele observava a família se reunir. Rafaela Brooks, agora conhecida pelo mundo como Rafaela Whitmore Brooks, já colocava os pratos movendo-se com uma naturalidade que levara semanas para se formar. A tensão que antes prendia seus ombros havia se dissolvido, substituída por uma graça tranquila. Chegou na hora perfeita, meu amor, disse, ajudando Nia a desempacotar a cesta. Marcus Brooks entrou da cozinha carregando uma jarra de suco de laranja. A desconfiança inicial diante da riqueza e das mudanças dera lugar à aceitação, especialmente depois de ver como Elias lidara com tudo, com dignidade silenciosa e não com ostentação. Está com um cheiro incrível, disse, beijando o topo da cabeça de Nia ao passar. A luz do sol entrava pelas janelas pintando faixas douradas no piso de madeira. Iluminava o prateado do cabelo de Elias, o castanho quente dos olhos de Rafaela, o sorriso sereno de Marcos e a alegria que irradiava de Nia ao se sentar. Eu fiz panquecas extras de mirtilo, anunciou Nia orgulhosa, porque são as favoritas do vovô. A palavra vovô
Ainda trazia lágrimas aos olhos de Elias, embora ele tentasse escondê-las atrás da xícara de café. Levara tempo para todos encontrarem os nomes certos, os lugares certos. Mas como a luz da manhã preenchendo cada canto do cômodo, o amor tinha um jeito de se infiltrar em todos os espaços vazios. Rafaela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a do pai. Você está ficando mole, pai, brincou usando uma palavra que antes parecia impossível de dizer. Culpado, respondeu Elias, a voz embargada de emoção. Ele olhou ao redor da mesa para a família que procurara por tanto tempo, a família que, sem saber, o encontrara primeiro por meio de simples gestos de bondade. Eles comeram juntos, passando os pratos e compartilhando histórias. A conversa fluía com naturalidade, agora sem segredos, ou medo para atrapalhar. Marcos falou sobre seus planos para o centro comunitário que em breve ocuparia aquela casa. Rafaela contou sobre o mais recente sucesso da fundação, reunindo outra criança desaparecida com a família. Nia mostrou orgulhosa seu novo trabalho de arte da escola. E Elias? Ele principalmente escutava, absorvendo cada instante, como alguém que atravessara um deserto e, enfim, encontrara um oásis. O prognóstico médico era bom, a memória intacta, mas ele sabia melhor do que ninguém o quão preciosos eram aqueles momentos. Lembra quando você embrulhava tudo naquele pano xadrez vermelho? Perguntou Nia, servindo-se de mais panquecas. Eu ainda tenho, sabia. Foi o primeiro que você me deu para levar o café da manhã. Eu lembro, disse Rafaela em voz baixa. Eu te ensinei que bondade é um dever, não um favor. Ela fez uma pausa, a emoção prendendo-lhe a garganta. Eu nunca imaginei que essa lição simples nos traria até aqui. É assim que a bondade funciona, disse Elias com os olhos brilhando. Ela encontra o alvo mesmo quando a gente não consegue enxergá-lo. Sua mãe te ensinou muito bem, Nia, e você ensinou todos nós. Marcos assentiu, segurando a mão de Rafaela. Você mostrou mesmo, minha menina. Às vezes as maiores mudanças começam com as menores atitudes. A luz do sol agora preenchia completamente o cômodo, aquecendo a todos. Do lado de fora, os pássaros cantavam, e em algum ponto da rua, um vizinho chamava outro com um cumprimento animado. A vida seguia seu ritmo normal, mas ali naquela sala, algo extraordinário havia florescido, a partir das sementes da bondade diária. Eu estava pensando, disse Nia, dobrando o guardanapo com cuidado. Talvez a gente possa convidar a Dona Johnson da casa ao lado amanhã. Ela mora sozinha também, e o sorriso dela sempre parece um pouco triste. Os adultos trocaram olhares, reconhecendo nas palavras de Nia a mesma compaixão que os reunira ao ciclo da bondade, continuando crescendo, alcançando mais vidas. É uma ideia maravilhosa, disse Elias, cheio de orgulho. Sempre há lugar para mais um à mesa. Enquanto terminavam o café da manhã juntos, a luz da manhã parecia envolvê-los. Uma família antes fragmentada pela escuridão, agora inteira no calor do dia. O passado já não era uma sombra escondida nos cantos, mas uma história que podiam compartilhar. O futuro não era algo a temer, mas um caminho que percorreriam juntos. E ali, naquele cômodo iluminado pelo sol entre panquecas simples e café, eles eram a prova viva de que a bondade oferecida fielmente, sem expectativa, tem o poder de curar até as feridas mais profundas, de atravessar os abismos mais largos e de ressuscitar um amor que esteve enterrado, mas nunca realmente perdido. Obrigado por assistir. Se alguma parte desta história ficou com você, considere se inscrever. Estarei aqui novamente amanhã, compartilhando mais um conto que fala direto à alma.